Bom dia, vamos começar o nosso call de abertura do dia 15 de junho de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Já analisando aqui o nosso índice futuro. O papel abre em ligeira queda, a expectativa para hoje é de uma abertura, é de um dia no campo positivo. Ele já abre testando aqui a resistência de 56. Aqui ele está mudado, é 56,100. 56,170, né? Enfim, na verdade é entre 160 e 180 essa resistência aqui. Mas a expectativa é que ele venha a romper essa resistência e já comece a trabalhar no campo, tentando romper a máxima. Eu tô querendo mexer aqui, eu tô só fazendo bobagem, pera aí. Aqui, vem pra cá. Aqui. A expectativa é que ele venha buscar as máximas. A máxima de ontem, que foi em 56,360. Então a resistência para hoje, principal resistência 56,360 pontos. Puxar isso aqui um pouquinho para cá. R$ 56,360 é onde o mercado deve buscar hoje o seu objetivo de alta. Vamos limpar isso aqui tudo. E a gente vê que ele tem essa pequena aberturazinha. Estocástico comprado, CCI comprado. E com isso acaba sinalizando uma alta para hoje. Aqui nos 60 minutos. Tem aqui a resistência de 380. Que é um objetivo para o dia de hoje. Primeiro objetivo de alta, esses 56,380. Engraçado que aqui é 380, botei 360. Pronto, agora sim. 56,380, que foi essa máxima do último pregão. Gráfico de 15 minutos. Esse aqui é o dólar, aqui deu o gráfico. Bom, até eu achar o gráfico 15 minutos, vamos botar logo os 15 aqui. Olha só, já deu, ontem final do dia já tinha sinalizado uma compra. Essa compra confirmando hoje. CCI comprado. E aqui a mesma coisa, primeiro objetivo lá em cima, nos 380. Então, interessante é que ver esses 380, ele está muito presente como objetivo, como principal resistência do dia, tanto no gráfico diário como no gráfico de 60 minutos e gráfico de 15 minutos. CCI comprado, estocástico comprado, médias compradas. Agora esse gapzinho aqui que a gente tem que ver se vai fechar, se não vai, qual vai ser o desfecho disso. De qualquer maneira, uma compra para o índice futuro seria romper a máxima desse candle aqui no próximo candle.
No momento ele está em 200, 56 de 200. Se ele vier acima, 56 de 300, 56 de 250, nesse candle, não importa. O importante é que no próximo candle, ou seja, daqui a uns 7 minutos, estamos falando de gráfico de 15 minutos, ou seja, já passaram 8. Daqui a 7 minutos, se até lá não fizer uma nova máxima rompendo esses 200, fica o próprio 200 como objetivo. Vamos aqui para o dólar. É engraçado que o dólar aqui já abriu também em alta, né? A expectativa do dólar para hoje eu acho um fechamento no campo negativo. Ele abriu com uma pequena alta, mas a expectativa é que ele venha para baixo. Estocagens vendidos, CC ainda está comprado, mas vindo para baixo. Ele testou 3 vezes o rompimento desses 20, 2080, 2082, não conseguiu. Ontem já fechou para baixo, hoje abre uma ligeira alta, mas a expectativa é que ele venha fechar no campo negativo. Tem o principal suporte aqui nesses 20,57, 20,56. A expectativa é que ele venha perder esses 20,56 e aí perde a média de 8 períodos em azul também. Índice Bovespa. Acabou realizando um pouquinho, né? Respeitou a linha de tendência de alta. Isso aqui foi mais uma correção em relação ao descolamento do dia anterior, onde aqui subiu e lá fora realizou. Ontem subiu e aqui teve uma pequena realização, bem menor do que a queda do dia anterior, lá nos Estados Unidos, né? E aqui a gente pode ver que a expectativa para hoje é que ele venha romper 55.760 e buscar eventualmente até o topo, a máxima do dia anterior, que foi praticamente em 56 mil pontos, né? 55.988. Então a expectativa para hoje é que a gente tem uma alta, pelo menos se ele já fechar acima dos 55.760, já está de bom tamanho. E aí a gente vê a Petrobras, desculpa, vê o S&P, o que eu estava dizendo, ele realizou bem no dia anterior, nosso mercado subiu. Ontem ele subiu bem, recuperou bem, nosso mercado realizou um pouquinho. Então a expectativa é que ele venha, apesar dele já estar ligeiramente sobrecomprado em 81%, a expectativa para fora é de uma abertura em alta, onde nesse momento o S&P está com 0,13 de alta, já esteve bem melhor, já esteve 0,30 de alta, 0,13 agora, Nasdaq 0,20 e lá fora Inglaterra 0,35 de alta, Alemanha 1,17 de alta, França 1,54 de alta, Portugal 1,86 de alta, Itália 1,77 de alta. O petróleo WTI caindo 0,30, sendo 84,38. E o arroba do boi gordo na máxima do dia, sendo a 93, mais está negativo em 0,43. Então, arroba caindo 0,43 significa um churrasquinho mais barato no fim de semana. Enquanto a gente fala aqui, lá fora continua vindo para baixo, o S&P continua vindo para baixo. Vamos ver se ele mantém. A gente tem vários indicadores para hoje aqui. 9h30, 10 horas, 10h15, 10h55.
Então teremos uma manhã recheada de indicadores. A galera, principalmente de índice de opção, cuidado. Começa 9h30 com o índice de atividade industrial regional, o conhecido como Empire State. Depois, 10 horas, fluxo de capital de e para os Estados Unidos. 10h15 tem produção industrial, taxa de utilização de capacidade. E às 10h55, sentimento do consumidor. Tá certo? São indicadores que mexem com o mercado. Então, muito cuidado, muita cautela. O mercado, a gente pode ver o mercado bastante errático na parte da manhã. Petrobras, né, veio para baixo com tudo, 4% de queda. E a expectativa é que ele viesse a romper para cima, 18,92. A expectativa é que ele viesse para cima. Acabou que frustrou, abriu com gap forte, já devolvendo toda a alta do dia. Tentou recuperar parte dessas perdas, não conseguiu e aí mergulhou para fechar praticamente na mínima do dia. A mínima do dia foi 18,17. Ele fez mínima em 18,15. Estocástico vendido em 36%, mostrando que o mercado tem espaço para continuar realizando. Ou seja, Petrobras tem espaço para continuar. A gente pode até ver um repiquezinho de alta, né? Hoje, sexta-feira, quem sabe aí a gente vai ver esse mercado melhorando um pouquinho. Petrobras, mas de uma forma geral, Petrobras não está legal. Né? Já há algum tempo que Petro não está bem. E com isso a gente pode ver na semana que vem esse mercado realizando um pouquinho. Tá certo? Então, Petrobras está bem. Tá bem ruizinho. E Vale Rio Doce não está tão bem. Quer dizer, não está tão ruim. Mas para hoje ela tem uma forte área de resistência em torno de 38, 38,10. Uma dupla resistência aí. A gente tem a resistência de Dow e tem a resistência da banda superior de Bollinger. Então, o papel pode até abrir em alta, mas não descarto a possibilidade dele vir a fechar em queda. Aqui a média passando por aqui, a banda superior passando por aqui. Estocástico já lá, sobrecomprado em 91%. Então não descarto uma possibilidade da gente ver a Vale fechando no campo negativo hoje. Tá certo? Vamos em frente então. Temos alguns papéis. Vamos começar com Eco-Rodovias. Eco-Rodovias testou a retração, né? Não chegou a testar a retração de 50% de Fibonacci, chegou muito próximo, fez aqui como se fosse um fundinho duplo, né? Sendo que não é fundo, mas ele achou um nível de suporte importante na média das bandas de Bollinger em vermelho e fechou com o Harami. O papel tem primeiro ponto de compra rompendo essa máxima aqui em 16,20, com objetivo em 16,60
e stop em 16. O estocástico está vendido, ponto negativo é esse. O ponto positivo é que ele já testou duas vezes esse suporte aqui de 15,74 e respeitou. Então, acaba, da primeira vez ele deixou uma sombra, uma grande sombra inferior, depois veio para baixo, agora fechou com uma sombra importante e, apesar de ser um spinning top, ele fez um Harami. Então existe a expectativa desse papel subir hoje. CCRO3. PK testou a retração de 50% de Fibonacci. Não testou duas vezes, mas não chegou a fazer um padrão de desenvolvimento. Mas fechou na máxima, na semana, né? Está na máxima do dia. Voltando para o gráfico diário. Aí aqui sim a gente vê a mesma situação. Vou jogar um Fibonacci em cima. Diminuir um pouco esse negócio aqui que está muito grande. Pronto. Ou seja, Pão de Açúcar tem uma compra rompendo esses 77,80. Esse vai para a tabela. R$ 77,80, ele tem um padrão de desenvolvimento, CCI comprado, estocástico comprado, já testando aqui a média das bandas de Bollinger, e com isso rompendo essa resistência aqui de 77,80, ele deixa essa média para trás.
Então 77 é uma compra. Em termos de teoria de Dow, ele tem uma resistência aqui em 79,58. Então 77,80, 79,58, primeiro objetivo de alta. Segundo objetivo de alta. Esse é um papel, por exemplo, que você, enfim, se o mercado tivesse bom, né, consistente, seria um papel para manter posição. Ou seja, semanal com estocástico aberto, diário também. Ou seja, dando uma compra bacana aqui. Seria o caso de buscar o papel, ver se ele busca lá os 91,60, o topo anterior. Mas com o mercado tão errático como a gente tem visto ultimamente, dá umas bicadinhas mesmo. Então tá aí, pão de açúcar bem interessante. O que eu disse de CCRO é que o papel neutro, ele está dentro de um canal de deriva, espremido aí no suporte de 15,60 e 16,30. Então é para ficar fora desse papel. Se você está dentro, mantenha. Se você está fora, fique fora. E o suporte importante para o papel está em 15,60. Foi isso que eu disse. Só ver uma coisinha aqui. Vou pegar a LL3 aqui, América Latina Logística. Já subiu bem, fechou aqui com Harami. Tem ponto de venda agora em 8,80. Com o primeiro suporte em 8,58. 8,80 para 8,58. 8,80 para 8,80 para 8,58 dá 2,50 de ganho. Esse é o primeiro objetivo de queda. Depois disso, deixa eu jogar aqui um Fibonacci. Fica mais fácil.
Então tá aqui. 8,80 uma venda. 8,58 primeiro objetivo. Aí segundo objetivo 8,50. Então na verdade eu diria até que o primeiro objetivo 8,50 com uma resistência intermediária aqui nos 8,58. Depois de 8,50, 8,33. E um stop aqui não é um stop técnico, um stop financeiro em 8,90. 8,90. Então a LL tem uma sinalização de venda aqui. BRKM sinalizando uma pequena venda aqui também. Também formou uma Harami de queda. 11,74. 11,74 é venda. Dá uma diminuída nesse negócio aqui. E aqui tem a estratégia das bandas, né? Abriu dentro, abriu fora, fechou, abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Então 11,74 é uma venda. A questão aqui 2,20. 2,20 de queda, 11,74 para 11,48. E o stop aqui é em 11,90. É isso aí. Oi? Tá. Mafric. Mafric tá até interessante. Se não fosse o fato dele já estar sobrecomprado lá em quase 89% e ter várias resistências. Duas resistências principais sendo a primeira em 9,92, 976, 976, deixa eu ver aqui, 973. Para 9,92, 1,95 de alta. Então tem um day trade. 960 é stop. Estocar já bem sobrecomprado, 89. Então é girinho curto mesmo. Itaúsa é a frustração. Onde ele alfinetou e voltou a realizar. Seu novo ponto de compra 8,95. E aqui 8,95 para 9,06 tem só 1,22 de ganho. Isso aí é um day trade. Estocástico lento bem sobrecomprado. Lá nos 94. Itaúsa, por isso que eu tô dizendo, frustração, né? Frustração em cima desse papel. Então, não acho que esteja muito bom não. Nem Itaúsa, nem Itaú. Papel muito marrento, tá muito amarrado. A YouTube, pior ainda.
Fechou com o spinning top, já veio para baixo, perdeu os 29,50. Gol. O Gol teve já uma primeira sinalização de compra ontem, quando ele rompeu aqui a média vermelha, média das bandas de Bollinger. E agora esses 8,83 a 8,35 seria um stop, mas é um stop muito largo, né? Muito grande. Aqui tem outra resistência. E aqui 10,04. Máximo aqui 8,98. 8,98. Bom, aqui começando a sair os indicadores lá fora. Índice de atividade em Empire State cai a 2,29 em junho. A previsão era de alta de 10,70. Brincadeira. É, veio sentido contrário, né? Agora 10 horas, vamos ver como é que saem os próximos. Gol 9 para 9,30, daí 3%, né? Então, tá valendo uma comprinha. E para baixo 8,80, é isso aí. Apesar de tocar já estar sobrecomprado lá em 86%. Chapa, por acaso você estava aqui ontem no call de fechamento? Ontem das 4 às 5 você estava presente no nosso chat? Não. Toda vez que você vai pensar em comprar um ativo, você tem que responder 3 perguntas. Por que eu estou me posicionando? Obviamente que é uma resposta em cima de análise gráfica. Estamos aqui falando de análise gráfica. Qual é a figura gráfica que está me sinalizando que vai dar uma entrada? Seja compra ou venda, tanto faz. Qual é o objetivo de ganho? E se der tudo errado, qual é o meu nível de stop? Pelo visto, né, você não utilizou o stop. Mas, que já é um grande erro. Eu costumo brincar dizendo que da mesma forma que o cão é o melhor amigo do homem, o stop é o melhor amigo do trader, do broker, do investidor de bolsa, seja lá em qual período gráfico, curto, médio ou longo prazo, tanto faz. Então, trabalhar com stop significa sobrevivência. Bom, essa etapa já não foi cumprida. Vamos em seguida para as 3 perguntas. Por que eu estarei comprando? Qual o objetivo de ganho? Qual o nível de stop?
Se você olhar para a Petrobras, não tem nenhum motivo, nem meio motivo, para você comprar. Você só vai comprar a Petrobras quando a Petrobras fizer uma figura de reversão e essa figura de reversão for confirmada. Aí você pode entrar comprando até no intuito de fazer um preço médio. Porque nada garante que esse papel vai parar de cair. Ele está numa tendência de baixo com topo de fundo consecutivos mais baixos. Se hoje ele perder 18,08, ele faz um fundo abaixo do fundo anterior e permanece dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, respondendo a sua pergunta, não seria o caso de fazer nova compra em Petrobras. Você só faz compra em Petrobras quando uma figura de reversão for formada e confirmada. Você pode eventualmente dizer, não é o teu caso porque você está comprado lá em cima nos 23. Eu poderia comprar aqui a 18,80, mas vou comprar a 19,30. Exatamente. Porque rompendo 19,30 é compra para o papel. Com objetivo é 20,50. Depois 22. Então antes de 19,30, não recomendo compra para Petrobras. Ela está numa área de deriva, está marrenta, está amarrada e o papel tem um viés de baixa. Apesar de uma pequena formação aqui, possível formação de um fundo duplo, que é figura de reversão, por enquanto é possível, não está confirmado esse fundo duplo. Perdendo 18,08 ele vem para 17,60, 17,70 e depois vem para 17,30. Tá certo? Então não é para comprar Petrobras. Porque existe uma diferença entre fazer preço médio e fazer o que no mercado a gente chama de preço médio. Elas são opostas. E para você transformar um eventual preço médio em preço médio, ou seja, é muito fácil. Então faça preço médio quando o papel der uma sinalização boa de entrada. Caso contrário, nada feito. E te digo mais, se o papel perder 18,08, sai fora do papel. Já era para ter saído lá atrás. Tá certo? Eu sempre costumo mostrar esse papel aqui, Net C4, pra galera. Melhor do que Net C4, né? Agora vai, perguntou aqui de BTOW. Vamos falar de BTOW. Vamos falar de BTOW. Olha aqui. Não existe papel que esteja tão barato que não possa ficar mais barato ainda. Aqui foi o nível de stop. Aí o papel caiu, parou de cair, eu vou comprar mais aqui. Comprou mais aqui. Aí ele foi e caiu um pouquinho mais. Pô, tá super barato, eu vou comprar mais. Aí ele vai dar uma outra batida. Aí quando chega aqui, você vai comprar mais? Não, tu já comprou uma vez, já comprou duas, já comprou a terceira. Na hora que ele vem mais para baixo, ele vai nesse dia ele rasga com tudo para baixo, você vai e entrega tudo. Aí ele vai e começa a subir. Ou seja, preço médio é uma arte. Não é. Eu uso preço médio, uso, mas de uma forma muito criteriosa. Não é esse template aqui. Eu tenho tanto template que eu já nem mais acho o template que eu quero. É esse daqui. É só que isso aqui é
preto. É esse aqui. Pronto. Então olha só, agora ele sinalizou uma primeira compra quando ele fez aqui um Maruboso. Fez um Maruboso. Uma compra conservadora foi rompendo essa máxima aqui de 5,55. Ou seja, nesse dia aqui teve um ponto de compra, rompendo os 5,55. E agora esse papel, se a gente pegar o movimento inteiro de alta, ele sai de uma mínima de 5,05 para fechar em 6,32. O papel que já subiu 25%, né, em 2, 4, 6, 7 dias. Em uma semana e meia esse papel subiu 25%. É para comprar esse papel? Depois que ele já subiu 25%? A resposta será sim, se e somente se você trabalhar com stop. Se você trabalha com stop, eu digo para você, compra. Rompendo 6,47. 6,47. Ele tem um objetivo aqui em cima nos 7,50. E um stop aqui em 6,15. Seis de 47 para 6,15. 6,15 é um stop técnico. Se monetariamente é muito, você diminui esse stop. 6 de 47. Por que 47 e não na máxima do dia? Porque 47 existe uma resistência aqui. 1, 2, 3 vezes foi testado 6 de 47. Então 6 de 47 é uma resistência até forte. Então uma compra por esse papel só romper 6 de 47. Com o objetivo aqui em cima em 7,49. Essa banda superior de Bollinger aqui, à medida que o papel vai subindo, essa banda vai subindo também. Então, para o papel, essa é a recomendação. Ponto negativo. O estocástico já está sobrecomprado. CCI comprado. As médias 3 contos já deram uma compra 2 dias atrás. Confirmou uma compra 2 dias atrás. Ou seja, 1 dia, 2 dias. Você já perdeu o início do movimento de alta. Se você não trabalha com stop, então não compre esse papel. BTW não tem recomendação de venda. Qual é a figura gráfica que está te mostrando que é para vender? Qual é a figura gráfica que está te dizendo que é para vender? Nenhuma. Tudo indica que esse papel vai subir. Tá certo? Você vende assumindo prejuízo.
Pergunta do Chapa. O primeiro prejuízo é o menor prejuízo. Anote isso. O primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Aqui tem. Quem é que tá dizendo? Convidade diz. Tem sim o conselho da sogra. O convidado, eu só digo pra você uma coisa. Se a sogra for a Graça Foster, mandar comprar, compra. Se tua sogra não for a Graça Foster, então não segue o conselho da sogra. Segue o gráfico que você ganha mais. Tá certo? Chapa, existem vários filmes, várias palestras que eu já falei sobre estocástico. Aqui agora não tem como falar sobre estocástico. Tá certo? Então o Pedro tá buscando aí qual é a palestra de estocástico, vai postar aí para você dar uma olhadinha. Vamos lá. Então, gol, já falamos de gol. Gol tem ponto de compra, só São Pedro 76,10. Testou a retração de 50% de Fibonacci. Ontem tinha rompido, abriu até com gap, né? Rompido a linha de tendência de baixa e acabou voltando a testar essa linha de tendência de baixa agora como suporte. Estocástico comprado, CCI comprado, uma recomendação de compra para esse papel, só São Pedro 76,10, com objetivo a 78 e um stop aqui em 75, redondo. Tá certo? PDG. PDG tá ruim. Tá dentro de uma área de deriva. Ele tentou romper ontem, não conseguiu, mergulhou outra vez para essa área de deriva. Então é para ficar fora desse papel. Não existe figura de reversão. Não existe nenhuma sinalização de compra para esse papel. Ele tem que fazer simplesmente romper resistência, romper suporte. Eu não acho interessante. Eu acho interessante, tem que ter um histórico, tá certo? O ponto de rompimento de suporte e resistência é só o gatilho para você entrar no papel. Mas você tem que ter todo um embasamento teórico, ter todo um embasamento gráfico antes de entrar numa compra ou numa venda. Por que eu estou comprando? Porque rompe suporte, rompe resistência, a não ser que seja como stop, tudo bem, você zera a posição. Caso contrário, você tem que ter uma figura de reversão, e essa figura de reversão, seja pela teoria de Dow, seja pelo gráfico japonês, tem que estar presente. E aqui a gente não vê isso, então por enquanto fica fora. Não tem recomendação de compra para esse papel por enquanto.
Eu tô encostando nesse som aqui, ele fica apagando. Então a MPX fez um pivôzinho, micro pivôzinho de alta, fechou com padrão de envolvimento aqui, que é a figura de reversão altista. Ponto de compra foi quando rompeu a máxima de ontem, em 34,34, que foi onde rompeu também a média das bandas de Bollinger Vermelho. Uma resistência logo em seguida em 35,02 mostra que não seria, que seria uma compra agressiva, rompendo 34,34. Então, próxima compra para hoje seria rompendo os 35,02. Se hoje não romper 35,02, ele abre, cai, por exemplo, aí esquece esse motivo de compra aqui, vai ter que esperar um outro motivo para comprar. Ou seja, ou hoje rompe os 35, na verdade não é nem 35,02, 35 redondo. E 35 redondo já é, como é que se diz, já arredondando para cima. Então 35 com objetivo no topo anterior em 37,50. E o stop, para exercício de ponto de compra aqui, 34,34. PDG, Gol já falamos. Parará, hipermarcas. Hipermarcas não é mais para comprar, é para manter. O papel já subiu, tem um objetivo de expansão de Fibonacci nos 44, 12,44, mas ele fez um maruboso no dia anterior, chegou no primeiro objetivo de alta, que é a banda superior de Bollinger, sai da banda inferior, está aqui o W do John Bollinger, armou um pivô e o objetivo é banda superior. Já chegou na banda superior, a banda está fechando e não abrindo, fechou com Harami de baixa, com o spinning top, que nesse caso aqui sinaliza não só indecisão, mas sinaliza a perda da força no movimento da alta. Então aqui é para trabalhar com stop curto. E esse stop curto significa que perdendo a mínima de ontem, ou seja, perdendo 11,96, seria a primeira sugestão para pular fora do papel. 11,80, para ser mais exato. Perdendo 11,80, então. E se abrir com gap? Enfia na boca do comprador. $11,80 era ponto de entrada. PK, já falamos, foi um dos primeiros papéis que nós falamos. Nato. Ontem a gente não recomendou Nato não, né? Teve uma compra perdendo os 44,44, fechou 44,30. Uma venda conservadora seria perdendo 44,05. Eu jogo um Fibonacci aqui. Esse papel tá meio esquisito, porque olha só, 44,05 seria uma venda. E logo abaixo tem a média de 8 períodos que cruza, né, que encontra a retração de 38,2. Então aqui, ou aí vai depender da abertura do papel,
ou vende-se, se ela abrir um pouquinho para cima, ou vende-se rompendo 44,30. E aí tem que fazer cálculo, ver se vale a pena. 44,30 para 43,80. Aí é um day trade de 1%. Aí é muito curto. Aí na verdade a expectativa para esse papel é que ele venha aqui buscar os 40 e 43. Se não um pouquinho mais para baixo, 42 de pouco. Existe uma divergência de topos, sinalizando queda. Estocástico vendido em 68. Vamos manter assim, 44,30 vende, venda, anota que é venda agressiva, com objetivo 43. E o stop aqui tem que ser um stop curto, 44,70. 44,70 stop. 44,30 para 43. Aí, papelzinho aqui forma uma bandeira. Fala. Tem uma bandeirinha aqui, que é a figura de reversão, pela teoria de Dow. Aí fez o Mauro Bozo. Aí ele fez um spinning top. Não sei não, viu? Não tô gostando muito desse... Tá mostrando muita insegurança. Faz um spinning top, que é uma indefinição. Aí faz um trequinho aqui parecendo um martelo invertido. Ou seja, o papel precisava ter um pouco mais de agressividade. Acho que está faltando agressividade. 20,74 foi a máxima. 20,73. Uma compra desse papel só não foi 20,73. Mas eu não estou gostando do papel. Não vou recomendar a compra desse papel. Inclusive, tudo bem que as bandas estão começando a querer abrir. Mas eu acho que faltou volume, principalmente. Volume de alta, não tem volume esse papel. Então, esquisito. De qualquer maneira, se ele respeitar essa bandeira, o objetivo da bandeira vai ser aqui. 21,70. Vamos ver aqui os mercados abrindo. Petrobras fechou 18,17. O Vale fechou a 37,86. Leilão a 37,86, 37,80, vindo um pouquinho para baixo. Petrobras não quer abrir. O que é com Petrobras? Não está em leilão? Ah, só a Petrobras não quer abrir aqui o book de ofertas. OGX, que a gente não falou, né? OGX P3, terceiro principal papel da bolsa, vai abrir para cima. 9,44 fechou, 9,56 vai abrir, mas ainda também ruim, né? Ontem esse papel despencou. No final até que melhorou um pouquinho. Acho que chegou a cair bem. Uma compra para esse papel só se romper 10. O primeiro objetivo é 10,45, stop 9,70. Petrobras abriu para cima, 10,27 foi máxima e já veio para baixo. Já está na mínima do dia em 10,22.
Não, foi muito esticado, mas está lá 9,73 seria compra, né? Tive aqui para finalizar Klabin, KLBN4. Papel é para... Não é para entrar, para trabalhar com stop curto. Estocástico vendido. Papel muito marrento. A gente outro dia ganhou um troco nele na venda aqui. Deixa sombras superiores grandes, mas sem força para subir. Por enquanto eu não estou gostando do papel, é para ficar fora desse papel. Se você está dentro, trabalhe com stop curto. Se está fora, fique fora. Então é isso. Mercado positivo, abrindo em alta. Vamos ver se Petro Vale mantém no campo positivo. O dólar no negativo, dentro da expectativa. E vamos em frente. Hoje não tenho call de fechamento. Sexta-feira temos o nosso boletim das 12h30, que é às 12h30. Então é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Trabalhem com stop. Fiquem com Deus, bons negócios e até a próxima.